Então, o próprio general Braga Neto, né, citou isso não é novidade, isso acontece efetivamente, né, essas questões que o Brasil opera na faixa de fronteira, elas são constantes, o Brasil faz diversos exercícios, e toda vez que o Brasil se aproxima das próprias fronteiras, do lado de lá a turma escuta. O contrário também é verdadeiro, quando a turma se aproxima do lado daqui, nós escutamos também. Tá? Vamos mais adiante aqui. Ó. Venezuela posiciona mísseis S-300 na fronteira com o Brasil. Em 21 de fevereiro de 2019, começaram a ser emitidos sinais dos radares do sistema de defesa antiaérea S-300 próximos à fronteira com o Brasil. O governo Maduro posicionou o sistema de defesa, né, S-300 próximo à fronteira com o Brasil. É a segunda ação após anunciar o fechamento de fronteira com o Brasil à época. Aí são questões que não são recentes, tá, pessoal? Está falando de 2019. O local onde o sistema S-300 foi posicionado é a região do aeroporto Santa Helena de Urien, que dista da cidade fronteiriça de Pacaraima, né? Estado de Roraima, a cerca de 11 quilômetros. A Venezuela possui 3 sistemas de defesa aérea S-300, que inclui lançadores, sistema de radares e apoio. Trazer um sistema estratégico tão valioso para uma posição de fronteira tem um caráter provocativo. Aí está aqui o objetivo. O objetivo de posicionar um sistema estratégico de tanta importância como esse, tão próximo da fronteira, é uma clara provocação e tem o fim de impactar todo o tráfego aéreo da região norte do Brasil. Assim, criam uma área de exclusão aérea que atinge até Manaus, torna inefetivo o aeroporto de Boa Vista, com os seus potentes radares trabalhando a plena potência, sem a necessidade de ação discretas para evitar mísseis anti-radiação ou ações de interferência eletrônica. Tem alcance de 300 quilômetros. O círculo vermelho, a área estimada de cobertura do radar S-300, cerca de 300 quilômetros de raio. É um pouquinho além disso, né? Este alcance depende da característica do terreno, potência, que está sendo empregada nos radares. Isso aqui foram notícias que nós demos à época, só para a gente ter o entendimento que isso ocorre, mas a conexão com essa notícia que parece ter ficado lá no passado, na verdade diz respeito, né? A Rússia admite maior cooperação militar com a Venezuela, mas descarta a criação de bases no país. Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, a Rússia já opera no nosso país vizinho, na Venezuela, talvez não formalmente, com respaldo constitucional dentro das estruturas da Venezuela, mas de forma efetiva. Tá? Recentemente nós trouxemos aqui pouso de avião em passagem, né, da Rússia com destino à Venezuela, pousando no aeroporto de Belém do Pará. Isso tem acontecido, não é a primeira nem a última vez, e há ampla troca logística entre a Venezuela e a Rússia, até porque a base, a Venezuela é um país que tem uma capacidade industrial baixíssima e praticamente toda a sua defesa é baseada em equipamentos russos. Portanto, o ir e vir, né, de suprimentos, munição e pessoal entre Rússia e Venezuela é constante, é permanente. Tá? E eles estarem dentro, eles operarem a partir de bases internas da Venezuela, seria o normal, mesmo que aquele país não admita isso de forma oficial. Tá? Aí vamos lá. O embaixador da Rússia na Venezuela, Sergei Bagdasarov, né, considerou possível, embaixador da Rússia na Venezuela, possível que os dois países intensifiquem sua cooperação militar ante um eventual aumento das pressões dos Estados Unidos. Sem dúvida, disse o diplomata neste sábado, em declaração ao canal soviético, né, quando perguntado se Caracas poderia, em caso de deterioração abrupta das relações entre Rússia e Estados Unidos, encontrar não só uma forma política de apoio a Moscou, mas também uma forma técnico-militar. Respondendo à pergunta sobre formas concretas de cooperação militar, o embaixador observou que poderiam ser múltiplas. A Venezuela tem uma infraestrutura portuária bastante desenvolvida. Aqui também há portos e águas profundas, há portos civis, há diversas bases da Marinha venezuelana, e aqui há tudo que possa ser necessário, afirmou. Para quem não sabe, pessoal,
para a fronteira sul da Venezuela tem o Brasil, mas para a fronteira norte da Venezuela, você praticamente ali tem aquele Golfo do México e você já está nos Estados Unidos. Você não tem você não tem nem problema de visada, como a gente diz em termos de tecnologia de radar, você tem um espaço livre, né? Então, o posicionamento de estruturas ali. Aliás, para não dizer que tem nada no meio do caminho, você tem disperso ali ilhas do Caribe, inclusive Cuba, no meio do caminho, né? Mas, basicamente, ali você tem uma visada limpa para os Estados Unidos. Quanto a bases militares russas, a resposta é óbvia. Basta dar uma olhada na Constituição venezuelana, que diz explicitamente que seu território não deve nem pode haver bases militares, explicou. Bases militares estrangeiras. Né? Mas isso é o que está na Constituição. Na prática é outra coisa, a gente sabe disso. Então, assim, por que tudo isso importa nós conversarmos? A gente tem alguma coisa a ver diretamente com essa briga entre Estados Unidos e Venezuela? No meu entendimento, é um problema deles. A Venezuela é a maior reserva de petróleo de fácil exploração no mundo. Hoje explora muito pouco disso. A Rússia é um país que buscou a sua reconstrução, principalmente na indústria da energia, né? Portanto, se tornou um aliado natural. A Rússia tem o que a Venezuela quer e vice-versa. Então, nós devemos observar isso com muito cuidado. Outra coisa, hoje muitos especialistas pelo mundo consideram a Venezuela uma espécie de narcoterritório, onde a lei que impera, inclusive protegido pelas Forças Armadas locais, é a da vontade, vamos dizer assim, dessa máfia que controla o país. Portanto, é interessante para qualquer país no mundo manter aí esse preposto, né? Principalmente para causar problema muito próximo aos seus inimigos. O que cabe a nós aqui brasileiros é, primeiro, acelerarmos o nosso programa de migração das nossas estruturas de defesa para a região norte, para marcarmos a nossa presença, né? Fazermos, em termos de legislação local, uma espécie de desbloqueio das nossas estruturas, inclusive no que diz respeito aos marcos ambientais e vamos dizer assim, de mineração ali, para que o próprio Brasil tenha acesso. O Brasil foi impedido por políticos, né, e pessoas do sistema de ter acesso às próprias riquezas, isso para proteger essas riquezas a mando e sobre o pagamento de interesses internacionais. O Brasil precisa rever isso para si, né? E a gente precisa, mais do que nunca, começar a debater esse assunto dentro da sociedade, porque esse é um assunto que sequer a imprensa nacional, que é uma mera fofoqueira, só quer saber de futrico, né? Esse assunto tem que passar a ser pauta do povo brasileiro. Muita gente esconde isso do Brasil e aqui a gente tem essa tarefa aqui de, vamos dizer assim, de tirar esse véu, né? Vamos ler mais um pouquinho. Aí, um caso concreto, para que eu não fique só na palavra, né? Uma informação ainda dessa semana: ex-chefes de espionagem de Maduro denuncia bases russas na Venezuela. Aí, contrariando o que a gente acabou de falar aqui, né? Que, aliás, as autoridades russas e venezuelanas acabaram de dizer, né? O general Figueira, né? Manuel Figueira, diz na carta de 2 páginas assinada em 16 de janeiro de 2022 e distribuída a vários meios de comunicação, que existe na Venezuela 2 bases russas. A base militar russa criada dentro da 41ª Brigada Blindada na cidade de Valência, estado de Carabobo, e a uma em Manzanares, estado de Miranda, onde funciona a base militar russa para a guerra eletrônica e de comunicação. O militar acrescenta sobre essas instalações russas que seu único objetivo é ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos. Até agora, vários meios de comunicação haviam revelado a presença de soldados russos na Venezuela, reforçada depois que Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino com o apoio dos Estados Unidos em 2019. Olha, pessoal, só fazer uma parte, essa história de Juan Guaidó e Maduro é tudo farinha do mesmo saco, tá? Aliás, enrolaram aí a turma do Trump, enrolaram a turma da direita aqui no Brasil, nunca me enganou aqui, a gente sempre falou a respeito disso. É uma espécie de teatro das tesouras à la Caracas, né? A gente sempre comentou isso aqui. Mas, enfim,
Eu, inclusive, alertei os colegas conservadores, o pessoal muito ligado ali ao Palácio do Planalto. Disse, pessoal, cuidado, essa coca é Fanta aí, e não é no sentido sexual, não. É que era farinha do mesmo saco. Não teria como esse cidadão ter permanecido vivo ou permanecer vivo dentro de um narco-estado como é a Venezuela se não fizesse parte do próprio sistema lá. Só quem tá brincando, né? Tá de brincadeira. Bom, silêncio de Caracas. Segundo o general venezuelano no exílio, é evidente que o regime ditatorial e criminoso de Nicolás Maduro é uma ameaça não apenas à segurança dos Estados Unidos, mas também à região latino-americana e o resto do mundo livre, visto que é sede de operações de grupos narcoterroristas irregulares do crime organizado, grupos extremistas. E essa turma está totalmente interligada com a questão de Foro de São Paulo, alguns partidos de esquerda aí que têm tentado ressurgir aqui ou ressuscitar no Brasil. Esses grupos organizados e financiados aí que, vez ou outra, promovem manifestações gigantescas com 80 pessoas, né? Mas que a mídia cobre como se fosse gigantesca. Eu estou sendo irônico, tá? Isso tudo está muito interligado. Esse pessoal bonzinho, né? Agora se fala muito em vamos organizar as estruturas para poder ocupar o Estado, precisamos criar ali uma espécie de porta, né? de estrutura quase que acadêmica para ocupar os espaços públicos. É óbvio, para escravizar as pessoas, você precisa montar um time de elite. Time de elite não significa que é para o bem, pessoal. Você pode montar ali uma estrutura para escravizar também. O que antes era espontâneo, né, que era mera, vamos dizer assim, roubalheira desenfreada, se torna sistêmica. Aliás, nós vimos essa tentativa durante os anos que o PT esteve à frente do Brasil. Mas agora a coisa está muito mais perigosa. Por que eu acho importante que o Brasil continue e aumente, amplie, inclusive, o seu diálogo com a Rússia? Porque nós temos que marcar a nossa posição, inclusive para poder refazer toda a imagem de bobo que nós ficamos com relação a esse joguete que o pessoal caiu no início, né, de historinha de Venezuela e tudo mais. Foi muita imaturidade, viu, pessoal? A gente precisa se posicionar e dizer, olha, a gente entende o que vocês estão fazendo, vão brincar para lá, né? E aqui mandamos nós. Mas é uma agenda difícil de ser retomada. Tá? Nós vamos ter muita despesa para isso. E nós só podemos fazer isso não com esse Congresso que aí está. Com esse Congresso que aí está, nós vamos entregar mais. Né? Por isso, você já sabe qual é o mantra aqui do canal. Troca tudo em 2022, irmão. Troca tudo em 2022. Tá? Porque essa turma que está aqui hoje beneficia justamente essas estruturas globais que influenciam aqui, inclusive próximo às nossas fronteiras. Olha, por um lado, eu fico feliz. Essas questões que a gente está discutindo nesse momento aqui, que hoje estão muito mais abertas à sociedade, eu fico feliz da gente estar podendo falar isso. Porque durante muito tempo, ontem eu conversava com a dona Camila Patriota a respeito desse assunto, é impossível, por exemplo, a pessoa como eu, que já testemunhou, já viu, participou, sabe como isso tudo funciona, ficar em silêncio diante de tantos absurdos. Porque essas questões, elas não são folhetins para mim de jornal, elas fazem parte de uma realidade que eu presenciei na Amazônia. Né? Eu vou só aqui, para a gente corroborar aqui, finalizar esse assunto. Durante muito tempo aqui, eu tive aqui, foram palestras minhas feitas aqui, ó. Aqui ao meu lado está a época, era o comandante da 8ª Região, o general Madeira, né? Aqui a gente fazendo palestras para as autoridades brasileiras, militares e da área de segurança pública, tá? Sobre o processo de fiscalização das fronteiras. Tá? Aqui, inclusive, ali, novamente eu estou ao lado do general, ali tem outras pessoas da base da indústria de defesa, toda ali a turma que eu treinei à época, né, dos militares aí também na 8ª Região. Eu estou ali ao lado do general, não sei se está dando para você enxergar aí. Está o pessoal de outras. Por isso também tem gente aí de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e por aí vai, mas principalmente o Exército Brasileiro, pois a gente treinava essa turma para a faixa de fronteira, né? E a gente viveu isso como realidade. Aí o general Teófilo era o comandante militar da Amazônia, ao lado aí do general Madeira, que era o comandante da 8ª Região. Todos são da região da Amazônia ali, né? Eu estava recebendo uma condecoração, acho que é mérito do Exército ali, recebeu a medalha do Exército à época.
Aí eu não vou lembrar, acho que 2014, 15, não lembro agora a data. Aqui, ó, inclusive estou todo desarrumado aqui, que eu tinha acabado de chegar da faixa de fronteira, desci correndo ali do aeroporto, fui receber outra homenagem aí, à época, o general Ferreira aqui, eu acho que era amigo do Exército aqui, ó, condecoração. General 4 estrelas, era o primeiro comandante militar da região norte. Discuti muito, debati muitos assuntos referentes à fronteira à época. Então, a gente está falando aqui um assunto, pessoal, que eu vivi. Não estou falando aqui, eu não digo, o site de não sei quem, a revista. Não, eu estive nesses locais de treinamento, eu fui lá apertar botão. Lembro, tem coisa que a gente não pode falar aqui, né? Mas a gente fez muita salva de disparo contra o inimigo ali. Pessoal, para quem não entende, essa vida que nós levamos aqui no ambiente de segurança civil, né? Isso é uma construção, tá? É uma redoma de proteção que nós recebemos aí do sistema, para que você ache que está tudo bem. Lá no mundo real, lá na faixa de fronteira, o bicho pega de verdade, tá, pessoal? Lá, as pessoas criam asa de verdade, entendeu? Lá o camarada sai voando da terra, entendeu? Para quem entende. Então, assim, eu estou trazendo aqui e trocando uma experiência com você que eu vivi. Não estou aqui fixando. Olha, saiu ali na página do jornalzinho, no site não sei do que. Isso é importante, muita gente faz um bom trabalho, mas eu estou falando de questões estratégicas. Eu sentava com esse general e o camarada dizia assim: é o seguinte, esses caras estão fazendo isso, isso e isso, está aqui o equipamento, como é que você pode fazer para ajudar? E eu pegava um avião, no outro dia eu estava lá do outro lado do mundo descobrindo uma tecnologia para a gente jamear os caras. Entendeu? Então não é qualquer coisa aí que a gente está falando, tá? No outro dia a gente estava oferecendo solução. O seu amigo Moisés aqui, eu não sou de vir aqui ficar reclamando, tem que montar não sei o quê, tem que falar. Não, eu fiz. A gente atuou. Aliás, se tem uma coisa, é a única que eu não tenho mágoa sobre isso, tá? Mas eu jamais vou poder me vangloriar das coisas que eu realmente fiz, porque a maioria delas vão ficar guardadas, né? Mas muitas estão sendo usadas. Então, assim, eu hoje compartilho com você aqui no canal Pátria e Defesa, é a minha experiência. O canal Pátria e Defesa não é um canal de ficar dando pitaco, é um canal de compartilhar a experiência. Tá? E aí, era o meu desejo à época, e é mais. Aliás, eu discutia isso com os militares, dizer o seguinte: o que há de necessário hoje é que a gente informe a população. O dia que a população souber o que os militares realmente fazem pelo Brasil, porque isso não aparece na TV. Entendeu? Aí, meu amigo, nós vamos ter verba infinita. E aí ninguém se aproxima que é nosso. Hoje ainda existe muito secretismo, há muita é muito discreto o nosso efetivo militar, mas pode ter certeza que muita coisa acontece aí, as pessoas não têm nem ideia. Eu quis trazer só uma amostra aqui do que eu acho. Tanto que são coisas aqui de 6, 8, 10 anos atrás, sei lá. Talvez não tão antigo. Esse dia em particular eu me lembro bem, porque eu saí correndo ali do aeroporto para o Comando Militar do Norte ali para receber seu comando. Nesse dia aqui também, eu acho que estava comigo aqui. Não, aqui, cadê? Nesse dia aqui também estava o general Vilas Boas, que era o comandante do Exército à época, né? E conversei bastante com o general Vilas Boas ainda em plena forma, né? Em plena forma ainda, nessa passagem de comando. Então, assim, quando eu vi esse tema agora, e se você quiser saber mais, a gente já falava sobre isso aqui. Você busca aqui no canal Pátria e Defesa, olha, essa playlist aqui, Amazônia Nossa. Você vai ver aqui muita coisa, os exercícios, alguma coisa eu coloquei aqui. Eu acho que tem algumas imagens. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem algumas imagens. Aqui, ó, Amazônia 2020. Tem algumas imagens nossas aqui na. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu tirar só o áudio. Né? Imagens nossas aqui de como funcionou essas operações e tudo. Então, assim, é algo que a gente deve se preocupar. Isso é realidade hoje para nós. Tá? Aqui tem todas as imagens dos exercícios. Você vai encontrar bem legal. Tá? Tem imagem aqui dos exercícios, né? E tem a explicação de como funcionou e o que é. Isso aqui já é mais recente, aqui já é em 2020. Tá? Mas a gente já fazia isso lá há muito tempo.
Então, assim, eu lembro a primeira vez, num exercício de logística, onde foi levado pela primeira vez para a região norte o sistema Astros para fazer disparo lá, levou para o Oiapoque, levou depois para a fronteira com Venezuela, enfim, nada disso à época era divulgado. Tá? Então, não ache também que o Brasil é qualquer brincadeira, não. Nós temos toda uma estrutura. Tem muita coisa aqui no canal Pato Defesa, recomendo que você assista. Olha, esse vídeo aqui é um vídeo de 800 visualizações, lá de trás, né? Olha, só essa operação logística aqui que está passando, onde as coisas, os equipamentos foram levados de várias partes do país até a fronteira norte, só para você ter uma ideia. Tá? Inclusive eu falo isso nesse vídeo. É o equivalente a uma mobilização de tropas que saísse, e nós fizemos isso no Brasil em questão de dias, tá? Essa é a minha parte de estudos estratégicos de defesa e a parte de logística e mobilização. Isso é uma mobilização equivalente a levar para o fronte de batalha equipamentos da França até Moscou. Isso sem sair do Brasil. O Brasil é gigantesco. Só essa operação aqui militar do Brasil, né? Depois para a imprensa chegar e dizer que não tem bala. Olha aí o sistema Astros sendo transportado, tá vendo aí, ó? Pelos rios, pessoal. Isso é uma logística boçal. Só isso aí é o equivalente a você levar toda a tua estrutura de defesa que está no centro do país, às vezes estruturas que estão no sul do país, né? O sistema de defesa antiaérea portátil, ali, os IGLA-S ali. Você levar isso de várias bases do Brasil para o extremo norte. As Forças Armadas brasileiras estão muito preparadas para enfrentar esse inimigo, tá? Quero deixar isso tranquilo. O que é que nós não temos? Nós não temos na atualidade, vou falar bem sério aqui para vocês isso. Deixa rolando esse vídeo aqui. O que nós não temos hoje é, dentro do parlamento brasileiro, sequer parlamentares que entendam que isso acontece. Você falar qualquer assunto desse aí, com qualquer parlamentar, pessoal, a gente está discutindo aí, deputado que um dia desse estava na rua fazendo besteira. Entendeu? Os caras alienados, não tem ideia, discutindo bobagem aí. Né? E a gente precisa, tem coisas que são ordinárias da vida do cidadão? Tem, mas tem pouquíssimas pessoas discutindo esse tipo de assunto dentro do Congresso Nacional. E que minimamente entenda que isso precisa ser discutido. Né? Porque tem muita gente a serviço fácil, tá, de capital estrangeiro. Muita gente. E para a gente não ficar apontando o dedo, troca tudo. Esse é o segredo. O dia que o Brasil, tudo isso é cena real aí que tá passando aí do lado, isso aqui tá aqui no canal Pato Defesa, tá? Vídeos nossos aqui. Tudo isso precisa ser colocado para a sociedade, para que a sociedade decida, olha, nós queremos continuar sendo o Brasil. Nós não vamos comemorar à toa, pessoal, agora, em 7 de setembro de 2022, 200 anos de independência. A gente precisa manter isso e lembrar disso todo ano, para nunca perder. Porque quando a gente menos espera, a gente está entregando a nossa liberdade. Esses exercícios que foram impostos do mundo para baixo, esses exercícios que foram impostos do mundo para baixo na crise de saúde pública, falam muito de como o ser humano, a ser confrontado com situações de medo e pânico, entrega até a sua liberdade. E ainda tem gente para dizer assim, olha, vocês têm que ser mais objetivos. A objetividade, irmão, desculpa, é a própria liberdade. Não tem nada mais importante do que isso. Você sabe o que significa Forças Armadas? A defesa da nossa soberania para o desfrute da nossa própria liberdade. Sem soberania não tem liberdade. Sem soberania impera aqui, vários vídeos, né? Aí recomendo muito que você assista esses vídeos em questão aqui. Tem dezenas de vídeos aqui no canal Pato Defesa sobre isso. Bom, eu quero parar um pouquinho aqui esse assunto, vou passar aqui para os comentários aqui. Eu quero ouvir a tua opinião aí, tem 2.000 pessoas online aqui, quero ouvir a tua opinião aí.